Fala pessoal, eu aqui na internet, né, tenho um certo criador de conteúdo aí que eu assisto somente para rir, né? É o Francisco Evangelista do canal Francisco Evangelista Oficial. Só que eu resolvi fazer esse vídeo para me ver se realmente aquelas passagens bíblicas que ele traz ali, será que realmente aquilo ele tem entendimento do que ele está falando ou não? Eu vou estar trazendo isso aqui e vamos ver se ele vai estar acertando. Logicamente, vocês já sabem que eu não entendo absolutamente nada de Bíblia, então eu fiz algumas perguntas ao Gemini se aquelas passagens, né, essas passagens que eu vou estar citando aqui, claro que ele vai estar falando, se realmente essas passagens realmente existem ali no Evangelho ou não. Já visto aqui, eu não sou teólogo, eu não entendo. E a primeira pergunta que eu fiz para o Gemini foi, na verdade, o que é um evangelista, né? Se o nome do canal dele é Francisco Evangelista Oficial, então, obviamente, ele se autoproclama evangelista. E, na verdade, o que é um evangelista? Então, perguntei aí pro Gemini. O Gemini me falou o seguinte: o papel principal de um evangelista é anunciar as boas novas, o evangelho da salvação em Jesus Cristo para pessoas que ainda não o conhecem. Então, só disso aí, não preciso nem ler o restante aqui, a gente já sabe qual é o papel principal aí de um evangelista. Sabendo disso, então, que o evangelista ele tem aquela função ali de pregar o evangelho, então vamos ver se realmente o evangelista, do que ele fala ali no seu canal, realmente é um fato, realmente ele tem 37 anos de evangelho, segundo ele, né, tem 37 anos que estuda a Bíblia, então obviamente ele não é para errar nenhuma passagem, né, mas vamos ver se vai ser assim mesmo. Logicamente que não vai ser um react inteiro, apenas algumas partes, mas ele falou isso aqui neste vídeo aqui. Vamos lá. O próprio Isaías, ou foi Jeremias que disse: a alma do pai, a do filho é minha, mas a alma que pecar, ela morrerá. Logicamente que eu fiz a censura no vídeo aí, porque eu corro o risco aí de ter problemas aí, né? E também modifiquei um pouco a voz. Mas vamos ver o que eu vou colocar novamente para vocês analisarem aí, né, ver se realmente o que ele está falando aqui procede ou não procede. Vamos lá. O próprio Isaías, ou foi Jeremias que disse? Ou seja, nem ele sabe se é Isaías ou Jeremias, nem ele sabe, beleza? A alma do pai, a do filho é minha, mas a alma que pecar, ela morrerá. Então, algumas palavras aí eu também fiz, fiz o seguinte, eu fiz com que algumas palavras pesadas aí um pouco para a plataforma, eu dei uma modificada, mas deu para entender o que ele falou, né? Então vamos ver o que o Gemini, né? O que ele diz sobre isso aí, vamos ler. Vamos ler aqui, ó. Essa frase, eu perguntei para o Gemini se realmente isso procede, né? Ele falou Isaías ou Jeremias, né? Segundo ele foi Isaías ou Jeremias. E eu perguntei para o Gemini se realmente essa passagem bíblica, ela existe ou não existe. O Gemini falou o seguinte: essa frase foi dita pelo profeta Ezequiel no Antigo Testamento da Bíblia. Ou seja, não é Jeremias nem Isaías, é Ezequiel. Então, ele se perdeu ali e falou que era Jeremias ou Isaías. Nem ele sabe ao certo essa passagem, de onde que é essa passagem e quem falou, né? De quem falou. Essa passagem foi dita por Ezequiel, né? E ele fala aqui, ó, né? O Gemini ainda cita aqui a passagem bíblica, que é Ezequiel 18, versículo 4. Ele estava transmitindo uma mensagem direta de Deus para o povo de Israel, que na época reclamava dizendo que estava sendo punidos pelo pecado de seus antepassados. Então, um erro para o seu evangelista, o primeiro erro, né? Então, ele já errou. Isso aí foi Ezequiel, não foi Jeremias e nem tampouco Isaías. Então, isso aí tá errado. O seu evangelista tá errado. Então, vamos para o próximo vídeo, a próxima parte aqui, ver se dessa vez ele vai acertar ou vai errar. Vamos que vamos ver o que ele vai falar nessa segunda parte aqui. No livro do profeta mais pequeno da Bíblia, né? É conhecido como o profeta mais pequeno, o livro mais pequeno do profeta. Livro. Abacuque. Olha só,
vamos lá. Isso aqui é interessante. Segundo ele, é o profeta mais pequeno da Bíblia e ele fala uma palavra aqui, claro que eu não vou falar, não vou pronunciar aqui. E ele falou o nome do profeta errado, né? Até meio que um palavrão que ele falou aqui. E não é essa palavra aí, na verdade é o profeta Abacuque, certo? Não é isso aí que você falou, mas vamos ver novamente aqui o que ele falou, né? Que ele, segundo ele, o profeta mais pequeno da Bíblia é o Abacuque, né? No livro do profeta mais pequeno da Bíblia, né? É conhecido como o profeta mais pequeno, o livro mais pequeno do profeta. Mais pequeno da Bíblia, segundo ele, né? Profeta Abacuque. Né? No caso aí é o profeta Abacuque, não é isso que ele pronunciou, né? Mas vamos ver aqui o que o Gemini fala de tudo isso. Será que o profeta Abacuque é o menor profeta da Bíblia, aliás, o menor livro da Bíblia ou não? Não, Abacuque não é o menor livro dos profetas menores. Existem 4 livros ainda menores que ele, em quantidade de versículos. O livro de Abacuque possui 56 versículos, distribuídos em 3 capítulos. Ele ocupa a 5ª posição entre os livros mais curtos desse grupo, os menores livros dos profetas menores, ou seja, Abacuque não é o menor livro da Bíblia, então ele está equivocado. Na verdade, o menor livro da Bíblia é Obadias, certo? Com apenas um único capítulo. Então ele está errado, ele está equivocado no que ele falou aí. Vamos para essa terceira parte aqui, esse pequeno momento aqui que eu colhi alguns vídeos ali do Francisco Evangelista. Na verdade, essas pérolas foi colhidas entre 2 vídeos. Olha, para você ver como que são os erros nesse canal. Então, apenas 2 partes que eu fui colhido aqui já tem 2 erros, né? Então vamos para essa terceira parte, vamos ver o que ele vai falar aqui. No Novo Testamento, são 27 livros. E aí, será que dessa vez ele está correto? São realmente 27 livros ou não? Será que ele está certo agora? Vamos ver o que foi que o Gemini falou. Será que ele está correto ou não está correto? Sim, o Novo Testamento é composto por exatamente 27 livros. Essa contagem é universalmente aceita tanto por católicos quanto por evangélicos. Então agora ele acertou, né? Até que enfim. Mas deu para perceber que se você for assistir essa passagem, essa parte que ele fala lá no vídeo dele, ele fica olhando pro lado, não sei se ele tá olhando para um celular. Eu acredito que ele esteja olhando no celular, esteja lendo essa parte aí, por isso que ele tá falando. Pode perceber que o único momento que ele olha muito para baixo assim, e parece muito que ele tá olhando para outro celular, é nesse momento, entendeu? Então, agora ele está correto, né? Então, 2 erros, 1 acerto por enquanto. Nessa 4ª passagem, no caso, nesse 4º vídeo que eu colhi aqui, na verdade, ele não cita nenhuma passagem bíblica, mas o que ele fala aqui que é o destaque. Ou seja, as palavras erradas que ele fala de maneira errônea aqui, que é o diferencial, é o destaque, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui nesse pequeno trecho. Lê esse versículo e vai lá também. No profeta Abacuque. Não é isso aí que você falou. É Abacuque. Abacuque, profeta Abacuque. Beleza? Lá, anteriormente, no outro vídeo, você falou uma palavra errada. Eu não vou nem citar. Ainda era até pior do que essa que você falou. Era até pior do que essa que você falou aqui. Mas essa também é muito feia. Então não dá pra você ir fazer um vídeo e ficar falando esse nome aí que é meio, sabe, é meio indecente. Beleza? É Abacuque. Agora você falou, ainda falou errado. É Abacuque. Abacuque. É com H, hein? H-A-B-A e o restante. Beleza? Então, vou estar aqui ensinando português aqui não, mas... Olavo, mas você tá tentando corrigir um senhor aí que tá falando algumas palavras erradas. Até eu também erro. Mas, alguns tipos de palavras você tem que tomar o máximo de atenção para você não ficar falando aí e ser mal interpretado dentro da plataforma, principalmente o senhor que sempre diz que o senhor é público e tal, e é público mesmo, e o senhor fica com raiva quando as pessoas fazem vídeos aí e diz que o senhor tá falando errado e tal. Eu também falo errado, beleza? Mas alguém que é evangelista vai estar falando entre 10 palavras, 3, 5 palavras erradas, não é tão interessante, beleza? Então, a maneira que você se importa na plataforma é muito importante, beleza? Então, vou continuar aqui esse pequeno trecho aqui. É o nome certo. Tá bom? Ele ainda fala que é o nome certo. Ele pronunciou 2 vezes errado e diz que é o certo. O certo é Abacuque. E Nabucodonosor. Errou novamente, não é isso aí. É Nabucodonosor. Eles errou novamente.
E ele vai repetir novamente, olha só. Nabucodonosor, Olha só. olha aqui. Ainda dá uma risada no final. Tá errado. Essa palavra que você falou aí tá errado. É Nabucodonosor. Ou seja, somente aqui você errou 3 palavras, né? Só nesse pequeno trecho foram 3 palavras. Versículo, que não existe versículo. O certo é versículo. O profeta Abacuque, você não falou Abacuque, né? Você falou outra palavra aí. E no final você falou outra palavra que o certo seria Nabucodonosor. Ok? Então deu para fechar aí essa quarta parte aí. Voltamos para as citações aí bíblicas do seu Francisco Evangelista. Nessa parte aqui ele fala o seguinte. A Bíblia mostra numa passagem que tinha um lugar que Eliseu estava passando Lembre só, ele fala Eliseu, ok? e não tinha comida para aquele povo. Não tinha comida. E Eliseu consagrou. Tinha umas batatas que estavam na terra. Essas batatas eram venenosas. E a água marcava muito. E quem bebesse morria. Lembre só, ele falou de Eliseu, beleza? Era muito salgada, muito salão, muito salgada. Não tinha tempero. Moisés pegou sal. Eliseu se transformou em Moisés, né? Porque até então aqui, ele estava falando de quem? De Eliseu. Eliseu praticamente se transformou em Moisés. Agora é Moisés, não é mais Eliseu. Rebolou naquela água, mandou colher aquelas batatas, muitas batatas, que como era muita gente. Elias, foi Elias, não foi Moisés. Já mudou para Elias. Começou como Eliseu, se transformou em Moisés, agora é Elias. Ou seja, nem ele sabe quem estava nessa passagem bíblica aí, né? Quem era o protagonista aí de tudo isso, entendeu? Elias. E ali, Elias mandou que eles ralassem, fizessem beiju, pão. E eles ralaram e fizeram. O primeiro a comer foi Elias. Para dar um exemplo que Deus estava na vida dele. E todos comeram. E a água? Agora, embora o sal na água rebolado, ele já estava com a fé. Acreditaram no nome de Deus. Já todos beberam da água. E aí, eu perguntei ao Gemini, afinal de contas, essa passagem bíblica existe ou não existe? E se existe, realmente foi com Eliseu, com Elias, com Moisés? Porque ele fez aí uma bagunça, ele fez uma salada, né? Uma salada aí de personagens aí, ninguém sabe se o que ele falou é certo, realmente ou não. E afinal de contas, será que ele realmente tá certo? Ou ele falou pelo menos nesses 3 que ele citou, e será que realmente ele falou algum que estava correto ou não? Vamos lá, né? Vamos ver o que o Gemini fala aqui. O seguinte, o Gemini fala o seguinte: sim, essa passagem existe, porém ocorreu com o profeta Eliseu, sucessor de Elias, e não com Elias. Eu perguntei para o Gemini se foi Elias. Na verdade, ele começou correto. Ele começou de forma correta, falando que era Eliseu, e depois se perdeu, se transformou em Moisés, que Moisés se transformou em Elias. Então, para você ver o quanto esse senhor aí fica perdido aí quando vai falar de algumas passagens bíblicas. E isso é porque ele tem 37 anos de evangelho. Imagina se ele tivesse apenas 6 meses, né? Então, agora vem outro trecho. Será que agora ele vai acertar ou não? Vamos lá. A Bíblia fala também que o mesmo Elias, ele ia passando no lugar e saiu um rolo de rapazinhos novos, zumbando da cara de Elias. Veja só, guarda o personagem. Ele fala de Elias, beleza? Zumbando da cara de Elias. Chamando ele velho careca, não sei o que, aquela coisa toda, né? E insultando Elias. Elias, irmão, tá na palavra, viu? Não é eu não, viu? Isso é na Bíblia, viu? Está na palavra. Se vocês quiserem uma hora, eu até posso mostrar pra vocês. Olha só. Ele fala que se quiser, ele tá na palavra, né? Então não adianta vocês falarem que eu tô errado, né? E segundo ele tá falando isso aí. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês na palavra. E ele deixa bem claro que é Elias, beleza? Na palavra, viu? Elias, sabe o que Elias fez? Maldizeu eles tudo. Olha só. Eles foram todo mundo na hora. Foi Elias. Foi Elias, né? Vamos ver agora se realmente ele está certo ou não está certo. Será que ele realmente está correto no que ele está falando aqui ou não? Vamos lá. E eu perguntei também para o Gemini, né? Gemini, essa passagem existe e realmente era Elias ou não? Sim, essa história existe na Bíblia, mas com um detalhe diferente. O profeta era Eliseu e não Elias. Então, mais uma vez, ele erra. E aí o Gemini ainda deixa aqui, né, a passagem aqui. O relato está registrado no livro de
2 Reis, capítulo 2, 23 e 24. Então, mais uma vez se contradiz aí, erra, né? Erra mais uma vez. Eu acredito que tem 4 erros aí, já 3 ou 4 erros, já até me perdi, mas ele acertou apenas um, né? Falando que a Bíblia, o Novo Testamento, tem 27 livros, né? Isso aí ele acertou. E para fechar, mais uma citação bíblica aqui, né? Segundo ele, tem 37 anos de evangelho, mas vamos ver, né? Se pelo menos essa última parte que eu colhi, será que realmente ele vai acertar ou não? Elias chegou no lugar também, o homem estava usando um machado. Elias, beleza? Elias, grava esse personagem, Elias. E o machado, ele levantou, o machado caiu na água. Pra cortar uma árvore, o machado caiu na água. E Elias se aproximou dali, aquele homem estava preocupado. Ô Elias, moço, esse machado não era nem meu, era emprestado, e o machado é muito caro, que naquele tempo as coisas eram difíceis. Elias, não esquece isso, é Elias. Hoje tudo é fácil. Elias disse, me dê esse pau, tá ali. E Elias pegou um pau e jogou na água com força, pá, o machado flutuou. O machado flutuou. Quando o machado flutuou, foi Eliseu. Ó, já se perdeu, mano. Já se perdeu, não é mais Elias. Elias se transformou em Eliseu. Cara, como esse senhor é perdido ali nas escrituras, cara. Como ele é perdido. Ele não entende praticamente quase nada de... Sabe, o que precisa para esse senhor é estudar muito a Bíblia, né? Ele tem que passar mais 37 anos, segundo ele, já tá com 37 anos que estuda ali o Evangelho, mas ele tem que passar esses 37 anos estudando a Bíblia, porque eu acho que esses 37 anos ele não estudou nada, né? Não estudou nada, ele tem que estudar realmente o Evangelho. E quem tá falando aqui é uma pessoa que não entende absolutamente nada de Bíblia. Eu não entendo absolutamente nada de Bíblia. Foi por isso que eu resolvi perguntar ao Gemini, existem essas passagens bíblicas, sim ou não? Aí o Gemini me respondeu, do jeito que vocês estão vendo aí, né? E vamos ver se o que ele está falando aqui é correto ou não, porque ele iniciou com Elias e agora Elias já não é mais Elias, é Ezequiel, né? Ezequiel não, é Eliseu, né? Até eu tô me perdendo também aqui porque ele tá fazendo uma salada aqui de personagens. Foi Eliseu. Perdoe aí, irmão. Foi Eliseu. Tava botando Elias, mas o personagem foi Eliseu. E o machado flutuou. Irmãos. Eu peço perdão e desculpas, irmãos. Mas foi Eliseu. E o machado flutuou e o moço pegou. Na verdade, a questão da desculpa aí, você tem que primeiro, você tem que entender. Olha, para você explicar algo, para você ensinar algo, porque o que o seu trabalho aí é fazer aí é ensinar as pessoas que não entendem absolutamente nada de Bíblia. Se eu entro no seu canal e eu não entendo absolutamente nada de Bíblia, eu vou acreditar que realmente é Elias. Se o senhor não fala que era Eliseu, né, que eu ainda não sei se você está certo ou não, ainda vou ver aqui, né, ver o que o Gemini vai falar, mas o senhor falou que era Elias, depois Elias se transformou em Eliseu, então o senhor já misturou, bagunçou tudo. Então o senhor tem que entender, o senhor tem que interpretar texto, tem que ler a Bíblia e interpretar. Mas fazer o que se o senhor não lê, o senhor soletra? Então quem soletra, para mim, ainda não aprendeu a ler, beleza? Então o senhor tem que aprender a ler para depois aprender a interpretar. Se quem lê fluentemente muitas das vezes não interpreta nada, imagina quem soletra. Então vamos ver o que o Gemini falou disso aqui, se realmente essa passagem existe, que eu acredito que existe, mas não foi bem esse contexto aí com esses personagens. Vamos ver o que o Gemini falou aqui. Vamos lá. A narrativa real traz exatamente a situação que você descreveu, né? Porque lá no Gemini eu falei, todas as palavras que ele colocou, eu coloquei no Gemini e perguntei pro Gemini se realmente o que ele estava falando tinha contexto, né? Ou não. Falou, a narrativa real traz exatamente a situação que você descreveu, com apenas pequenos detalhes diferentes do relato popular, onde encontrar na Bíblia. Ele fala, a história descrita está localizada no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Como o fato aconteceu, o problema os discípulos dos profetas estavam construindo um lugar maior para morar e foram cortar árvores perto do Rio Jordão. O acidente, né? O que aconteceu ali. Enquanto um dos homens cortava uma viga, a cabeça de ferro do machado se soltou do cabo e caiu no fundo da água. Na verdade, ainda bate, né? Com o que ele falou ali, né? O desespero, o homem clamou a Eliseu dizendo, aí, meu senhor, olha só, clamou a Eliseu, não clamou a Elias, porque ele começou ali o contexto ali falando que era Elias. Então, a gente já pode dizer ali que meio que ele acertou a metade do texto, né? Pelo menos ali ele errou apenas os personagens, né? Então, no caso, não era Elias, era Eliseu. É tanto que no final ele pede desculpa e disse realmente que era Eliseu. Então, parece que ele esquece os contextos, não sei como que funciona, não sei se ele tá lendo a Bíblia aí é por audiobook, alguma coisa do tipo, porque interpretação mesmo, ele praticamente não interpreta quase nada ou erra os personagens, mistura tudo. E é o seguinte, o homem chamou Eliseu dizendo, ai meu senhor, porque era emprestado. Naquela época o ferro era um material muito caro e de difícil acesso. O milagre
ele. Eliseu perguntou onde o machado havia caído. O homem mostrou o local. Eliseu cortou um pedaço de madeira, um galho, jogou na água exatamente naquele ponto, e o ferro do machado flutuou. Eliseu então disse: tira-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Então, o contexto que ele falou, realmente, vamos dizer que bate, mas na verdade Eliseu cortou um tronco, né? Ele não mandou ninguém pegar ali, pega aquele pedaço de pau ali, alguma coisa do tipo. Na verdade, ele corte um tronco, ele cortou um tronco. E, vamos dizer que ele acertou, né? Mas ele errou os personagens. Então, para vocês entenderem, meus amigos, que esse senhor, ele acho que tá com 6 anos, né? Acho que 7 anos de plataforma do YouTube, e ele não analisa, ele faz um vídeo, liga a câmera lá e vai falando, vai soltando, né? Então, é interessante você ler um contexto. Jamais eu vou vir aqui e trazer algo sem eu entender. Então, quando eu não entendo que esse caso específico agora, eu perguntei ao Gemini, que o Gemini, ele vai saber de tudo, né? Então, se de fato o evangelista está certo ou errado, ele iria me falar. Por todas as coisas que ele falou aqui, a gente dá para perceber que esse senhor tá bem assim, sabe? Tá bem perdido no que ele acha que é evangelho. Então, eu penso da seguinte forma: se as pessoas que seguem ele acreditam no que ele tá falando, cara, essas pessoas estão mais perdidas, muito mais do que ele. Infelizmente é isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like aí e deixa a sua opinião aqui embaixo aqui. Será que eu falei alguma besteira aqui? Na verdade não, né? Quem falou besteira mais foi ele aí, né? Trocando personagem, errando tudo aí. Mas isso aí é corriqueiro no canal do Seu Francisco Evangelista. Se você quiser acompanhar lá, procura lá que você vai ver um monte de erros que ele comete dia a dia e não liga pra nada. Vai fazendo conteúdo, nem liga. Se errou, já falou coisas esdrúxulas, exageradas aí, sabe? Complicadas, coisas bem complicadas, bizarras, e ele não liga. Não liga, simplesmente ele vai fazendo outro vídeo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, a próxima live. Tchau, fui!